Antes celebradas como monumentos do poder industrial norte-americano, grandes fábricas em Detroit e Ohio agora estão silenciosas. Portões trancados, janelas quebradas e estacionamentos vazios onde milhares de carros costumavam sair diariamente. Comunidades que viviam no ritmo da indústria automobilística estão vendo sua vitalidade se esvair. À medida que empresas antes consideradas inabaláveis, como Tesla, Ford, Cadillac e Nissan, se retraem silenciosamente, as linhas de montagem que um dia brilharam com luz 24 horas por dia se tornaram pouco mais que frios esqueletos de metal, relíquias de uma era que se foi. Para cidades que dependiam inteiramente da indústria automobilística, a parada repentina não apenas tirou empregos, mas criou o que os moradores agora descrevem como zonas mortas econômicas, onde a esperança é tão escassa quanto os salários. No coração do Centro-Oeste, o desemprego quase dobrou em apenas 9 meses, uma estatística que parece menos um número e mais uma cicatriz na paisagem. Será este o momento em que a indústria mais orgulhosa dos Estados Unidos começa seu declínio irreversível? Se as fábricas vazias de Detroit e Ohio simbolizam o colapso de uma era, a retração da Tesla é o sinal mais claro de que mesmo a estrela mais brilhante dos Estados Unidos não consegue suportar a pressão. Outrora aclamada como a joia da inovação norte-americana, a empresa se viu encurralada por uma tempestade de tarifas que não podia mais absorver. Em apenas um trimestre, essas taxas adicionaram cerca de 300 milhões de dólares aos custos operacionais, o suficiente para abalar até mesmo um gigante. Os mercados reagiram brutalmente. Dias após o anúncio da tarifa do presidente Trump, as ações da Tesla caíram 20%, eliminando bilhões em valor de mercado e alimentando pânico entre investidores que antes tratavam a marca como intocável. Ao mesmo tempo, a empresa transferiu silenciosamente seu principal programa de baterias 4680 para a fronteira do Quebec, atraída por um pacote de incentivos de 1,2 bilhão de dólares que Washington não conseguiu igualar. O golpe final veio de uma mudança política interna. Quando as penalidades de emissões foram revertidas, a Tesla perdeu cerca de 2,8 bilhões de dólares em receita de crédito de carbono, uma fonte que antes mantinha seu balanço financeiro vivo. Sem essa proteção, as operações norte-americanas da empresa não pareciam mais sustentáveis, e assim, o ícone da ambição elétrica tornou-se a mais recente em uma linha de partidas. A Tesla, no entanto, não está sozinha. O peso das tarifas caiu com a mesma intensidade sobre a Cadillac, transformando o que antes era um símbolo de prestígio norte-americano em um fardo que ameaça sua própria sobrevivência. Uma taxa de 25% elevou o preço de cada modelo, adicionando de 4 a 10 mil dólares por veículo, um aumento que até mesmo clientes fiéis têm dificuldade em justificar. O Escalade, SUV emblemático da Cadillac e um antigo ícone de status, agora tem um preço de 93.295 dólares, colocando muito além do alcance das famílias que o viam como algo aspiracional. O aumento dos custos não se restringe aos showrooms. No Tennessee, a General Motors já anunciou que interromperá a produção de seus modelos EV, o LAR e o Vistic, até o final de 2025, efetivamente estagnando as ambições elétricas da empresa nos Estados Unidos. Líderes locais não permaneceram em silêncio. Em Arlington, Texas, onde fica uma das fábricas mais importantes da Cadillac, o prefeito emitiu um aviso direto, chamando o regime de tarifas de nada menos que uma política de extermínio de empregos. Para os trabalhadores que já se preparam para demissões, as palavras parecem menos uma retórica e mais uma confirmação de um futuro que eles temiam que estava por vir. Os problemas da Cadillac podem parecer graves, mas empalidecem em comparação com a sangria sofrida pelos maiores nomes da indústria. A Ford, cujo nome já foi sinônimo de resiliência norte-americana, foi forçada a se retrair. Prejuízos de mais de 1,5 bilhão de dólares desencadearam o fechamento de fábricas em Chicago e Michigan, deixando quase 9 mil trabalhadores sem emprego em questão de meses. Bairros inteiros que antes dependiam do ritmo diário dos turnos de fábrica agora enfrentam portões fechados e um silêncio que parece permanente. Do outro lado do Atlântico, a Stellantis, controladora da Chrysler, Jeep e Dodge, sofreu um golpe igualmente brutal. Quase 900 trabalhadores norte-americanos já foram demitidos, com várias linhas de montagem paralisadas por tempo indeterminado. A empresa relatou prejuízos de 2,3 bilhões de dólares, enquanto o impacto direto das tarifas foi estimado em mais de 330 milhões de dólares. O que começou como uma política projetada para proteger empregos domésticos, na verdade, acelerou seu desaparecimento, erodindo a própria base do cinturão industrial dos Estados Unidos. Para Ford e a Stellantis, a questão não é mais sobre suportar uma tempestade temporária, mas se eles podem continuar a produzir nos Estados Unidos. Se a Ford e a Stellantis estão sangrando dentro dos Estados Unidos, então a Chevrolet e a Nissan estão sangrando o próprio país. Modelos lendários, outrora orgulhosamente estampados com feito nos Estados Unidos,
como a picape Silverado e o SUV Blazer, agora estão sendo montados em fábricas no México e na Coreia do Sul. Para os consumidores, o distintivo pode parecer o mesmo, mas para os trabalhadores em Michigan, Texas e Missouri, a realidade é inconfundível. As linhas de montagem se apagaram. Somente no segundo trimestre de 2025, a General Motors registrou prejuízos de 1,1 bilhão de dólares, um número que reflete tanto a queda da demanda quanto os custos de abandonar sua presença nos Estados Unidos. A lógica é fria e simples. Ao transferir a produção para o sul e para o exterior, a GM corta os custos de mão de obra em até 70%, uma economia que as barreiras tarifárias de Washington não puderam apagar. A Nissan fez cálculos semelhantes. Antes ansiosa para se expandir no Tennessee, a empresa reverteu o curso, cortando 20% de sua capacidade norte-americana e deixando mais de 25 mil trabalhadores sem emprego. Para as pequenas cidades industriais que dependiam dessas fábricas, o efeito tem sido devastador. Lojas fecham, escolas perdem financiamento, e comunidades inteiras se esvaziam, tornando-se sombras do que já foram. Cada partida reforça a mesma mensagem brutal. A produção global não está esperando os Estados Unidos resolverem sua crise. Como se o colapso dos ícones norte-americanos não fosse suficiente, as montadoras estrangeiras pegas na mesma tempestade estão enfrentando um tipo diferente de ajuste de contas. A Hyundai, por muito tempo uma história de sucesso silenciosa no sul dos Estados Unidos, tornou-se vítima de uma dupla pressão. Tarifas que elevam os custos e repressões à imigração que sufocam a própria mão de obra necessária para manter a produção viva. No segundo trimestre de 2025, os lucros da Hyundai despencaram mais de 20%, com analistas alertando que os preços de modelos populares podem subir entre 3 a 6 mil dólares. A empresa, que se comercializava como alternativa acessível às marcas dos Estados Unidos mais caras, agora corre o risco de perder sua vantagem competitiva no mercado onde mais tinha avançado. Mas os números contam apenas parte da história. Na fábrica de baterias da empresa na Geórgia, agentes federais realizaram uma das maiores batidas de imigração da memória recente, detendo 475 trabalhadores de uma só vez. Da noite para o dia, uma cadeia de suprimentos já frágil perdeu sua tábua de salvação, deixando os cronogramas de produção em caos e expondo quão dependente a manufatura moderna se tornou da mão de obra migrante. Gerentes ficaram desesperados para preencher turnos, e fornecedores locais de repente se viram sem pedidos que antes pareciam garantidos. Diante do aumento dos custos e da redução da mão de obra, a Hyundai começou a redirecionar sua estratégia de cadeia de suprimentos para longe dos Estados Unidos, investindo no Vietnã e na Índia. Essa mudança não apenas reduz empregos norte-americanos, mas sinaliza para outras montadoras estrangeiras que os Estados Unidos podem não ser mais uma base de operações confiável. Para Washington, é outro alerta de que as políticas destinadas a proteger a indústria norte-americana estão, na verdade, acelerando sua fuga para o exterior. Enquanto concorrentes no exterior aproveitam silenciosamente as oportunidades deixadas para trás, a retração da Hyundai é um vislumbre da destruição mais ampla. Cada partida, cada linha fechada, aumenta o peso de uma conta nacional que está se tornando impossível de ignorar. Para as famílias norte-americanas, o dano aparece primeiro no showroom. Veículos novos agora carregam um custo extra de 3 mil dólares em média, enquanto picapes, há muito espinha dorsal da vida rural e da classe trabalhadora, subiram até 10 mil dólares. O que antes era uma compra de família se transformou em um luxo que muitos simplesmente não podem pagar, forçando-os a manter veículos mais antigos por mais tempo, apesar dos crescentes custos de reparo e da diminuição da confiabilidade. As consequências se espalham. Empréstimos para carros já estão em níveis recordes, esticando os orçamentos familiares ao limite. Os prêmios de seguro, atrelados ao aumento do preço dos carros, seguiram a mesma trajetória, adicionando centenas de dólares por ano às despesas domésticas. Para jovens norte-americanos que entram no mercado de trabalho, ter um carro, o bilhete básico para a mobilidade econômica em grande parte do país, está ficando fora de alcance. O cenário nacional parece ainda mais alarmante. Analistas alertam que a economia dos Estados Unidos pode perder entre 45 e 75 bilhões de dólares em produção, com a inflação subindo mais 1,3%. As vendas de automóveis, antes um motor de crescimento constante, caíram quase 1 milhão de unidades, para um volume anual de apenas 15 milhões. Esse declínio reverbera muito além das concessionárias. Governos estaduais perdem receita fiscal, fornecedores enfrentam falência e economias locais, antes sustentadas por folhas de pagamento de fábricas, veem suas principais fontes de renda desaparecerem. O que já foi o orgulho da manufatura norte-americana, a indústria que fez de Detroit um símbolo global de modernidade, agora corre o risco de ser lembrada como um conto de advertência.
Em vez de impulsionar a prosperidade, o setor automobilístico está drenando a confiança, erodindo a classe média e expondo a fragilidade de políticas que prometeram proteção, mas entregaram declínio. Enquanto os Estados Unidos perdem empregos e capital, o Canadá transformou a crise em oportunidade. O Quebec se posicionou rapidamente como novo centro de baterias para veículos elétricos, ancorado pela decisão da Tesla de transferir seu programa 4680 para o norte sob um pacote de incentivos de 1,2 bilhão de dólares. Longe de ser um prêmio de consolação, está se tornando a pedra angular de um novo ecossistema industrial. Investidores notaram que o Japão e a Europa, cautelosos com a volatilidade de Washington, estão canalizando o capital para o Canadá, apostando na estabilidade política e na segurança a longo prazo. As universidades de Ontário estão acelerando a formação de engenheiros e técnicos, criando capital humano que garante que esses projetos não serão experimentos de curta duração, mas sim âncoras duráveis na cadeia de suprimentos global. Lenta, mas inconfundivelmente, o Canadá está emergindo como centro de substituição em uma cadeia de valor que antes girava em torno das fábricas norte-americanas. E assim, a história fecha o ciclo. Enquanto as fábricas em Detroit e Ohio ficam silenciosas, as luzes em Quebec e Ontário brilham mais intensamente. A questão agora não é apenas o quanto os Estados Unidos perderam, mas se podem alguma vez recuperar o que cederam. A ascensão do Canadá poderia marcar o início de um realinhamento permanente no balanço industrial da América do Norte? Ou este é apenas o primeiro capítulo em uma luta muito maior pelo futuro da manufatura global? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.